E aí pessoal, tudo bem? Professor Tom aqui, voltando aí quase 2 meses depois do último vídeo. Queria agradecer quem perguntou sobre os próximos vídeos, por que eu não estava gravando. Agradeço demais pela preocupação. Foi só alguns problemas técnicos, como se diz, né? Questão do celular, enfim. Mas acredito que agora está tudo resolvido. Bola para frente, vamos continuar gravando, voltar aquele sistema de gravar 1 ou 2 por semana, à medida que eu vou olhando os livros. Aliás, tem bastante livro para fazer vídeo, porque eu não parei de ler, né? Antes de apresentar os livros de hoje, minhas leituras de maio, algumas das leituras de maio, lembrando, né? Se inscrevam, deixem um comentário, compartilhem, curtam esse vídeo, tá? Um dos livros que tá nas minhas listas lá de aquisições, que acho que do início desse ano ainda, que eu comentei que fazia muito tempo que eu andava atrás, a história do Coelho, né? Coelho Corre, do John Updike, que é uma tetralogia, 4 livros, e depois tem mais um conto para encerrar a história do Coelho. E eu acabei lendo, tinha saído de um livro grande, Ulisses, que eu ainda vou gravar o vídeo, né? E quem conhece a história de Ulisses sabe o tamanho do Ulisses, mais de 1000 páginas. Então eu pretendia ler algo que ao mesmo tempo fosse tranquilo de ler e que de certa forma fosse engraçado, né? Ou fosse leve, né? De certa forma, né? Então, como eu já tinha algumas informações sobre o autor, do jeito que ele escrevia, e sobre o personagem, vim sobre a história, eu resolvi embarcar de cabeça nessa obra aqui, né? Não sei se eu vou ler os outros ainda esse ano, talvez leia, talvez não leia, não sei. Gostei do personagem, achei o personagem bem interessante, assim, não é muito diferente não, do que a gente já está acostumado de ler, né? Mas um personagem bem construído, assim, bem interessante mesmo. Então, Um Coelho Corre foi publicado em 1960 pelo John Updike, acho que é o segundo, terceiro livro dele, se eu não me engano. Retrata a história do Harry Angstrom, que tem o apelido Coelho, né? Que é um cara que está ali nos seus 25, 26 anos, um jovem adulto, que a esposa está esperando o segundo filho, e ele está naquela crise existencial que a maioria das pessoas passam, né? Principalmente as pessoas que ainda não se definiram ainda profissionalmente, né? Então, ele tem um serviço ele tem um emprego que ele considera de segunda categoria, ele trabalha numa loja de departamentos, mas trabalhando no estoque, sem acesso ao público, assim, um trabalho que exige muito mais do físico dele do que do mental, então ele se incomoda por estar fazendo esse tipo de trabalho. E a situação em casa com a mulher esperando o segundo filho, a Janice, né? Esperando o segundo filho e se entregando ao álcool, né? Então, são 2 jovens, né? Que se conheceram no ensino médio e logo em seguida já estavam casados. Então, é como se ele percebesse essa passagem de tempo de uma forma bem acelerada, né? Então, ele ainda sente falta de algumas coisas que ele tinha na adolescência, ali no fim do ensino médio, como a popularidade, né? Que ele era um cara muito popular na escola, porque ele jogava basquete, e é onde ele ganhou esse apelido de Coelho, né? Porque ele era muito rápido. Então, tu percebe ele na construção do personagem que ele tem essa saudade, né? Essa nostalgia desse tempo que por alguns anos já passou, né? Para não dar muito spoiler, né? Até para quem pretende ler algum dia, acho que é uma história muito válida. E mesmo com a esposa grávida, então ele abandona a casa, né? Ele sai desse lar que ele considera crítico, né? Em crise, e vai se aventurar com uma moça chamada Ruth, uma ex-prostituta. Começa a fazer relações mais adultas, né? Com pessoas mais velhas. Começa a ter um outro tipo de vida, né? Ele começa a conviver com outros tipos de pessoas. Mas ele, de alguma forma, ele não perde o eixo, né? O esteio. Ele continua conectado à sua antiga família, porque a família da Janice, a esposa grávida, é muito religiosa. Então eles conseguem que o pastor vá atrás do Harry. E esse pastor, ele acaba se tornando amigo dele, e ele começa a trazer
o Harry mais para perto, né? Então, ele tem esse personagem, esse pastor, o pastor Eccles, e depois tem o professor de educação física, que são dois personagens bem simbólicos que mostram como se fossem duas figuras de consciência, né? Como se ele tivesse tomado aquela atitude de uma forma juvenil, espontânea, sem pensar muito, e a gente tem esses dois personagens mais maduros, né? Como se fossem dois pais postiços que começam a centralizar o Harry, né? De alguma forma vão levar ao final do livro. Então recomendo bastante Coelho Corre, um livro já de 60 anos, o John Updike. Um outro autor que eu acabei comprando esse ano também, comprei num sebo, é A Escória, do Isaac Singer, né? Escritor judeu, polonês, que viveu praticamente a vida toda nos Estados Unidos. Prêmio Nobel, escrevia principalmente em Yiddish. Nesse livro aqui, que ele escreveu no início da década de 90, ele retrata justamente 100 anos antes, 1906, a história de um judeu radicado na Argentina, o Max Barabender. E esse Max, ele é um cara que nasceu na Polônia, enfim, 20 anos perambulando pelo mundo, ele foi parar na Argentina, construiu família. Ele tem um filho que morreu há algum tempo, então ele ainda sofre com esse luto, e a esposa, ela começou a adoecer, né? Começou a sofrer de problemas emocionais, enfim, sentindo o peso, né, da morte do filho, o casamento naufragando. Ele volta para a Polônia, tem todo o trajeto dele passando pela Alemanha, pela França, pelos grandes centros europeus da época, né? Aí ele vai buscar a rua dele de nascença lá, a famosa rua Krochmalna, que é uma rua típica dos poloneses judeus, né? Uma rua tradicionalmente conhecida pelos judeus que lá vivem. E só que ele se depara com a decadência dessa rua, como essa rua ela decaiu nesses 20 anos que ele ficou fora, né? Então ele percebe que logo em seguida que ele chega na rua, ele tem quase um assalto, assim, né? Uns batedores de carteira, uns jovens, assim, e ele se dá conta que o nível, né? O nível social daquela rua mudou bastante desde que ele partiu, né? Então tem mais prostitutas, tem gangues, bares de jogos, enfim, e ele não reconhece quase ninguém daquela sociedade ali, daquele microcosmo ali da cidade de Varsóvia, né, a capital da Polônia. Então ele começa a interagir com aqueles personagens, ele sente falta de falar o Yiddish, né, que aqui na Argentina ele tinha que falar o espanhol, e ele tenta retomar esse idioma, procura jornais que são escritos em Yiddish, e ele começa a interagir com alguns personagens ali bem interessantes, membros de gangues, frequentadores de bares, e ele vai fazendo uma série de ligações, né? Ligações pessoais, interpessoais, e ele começa a se envolver com 5 mulheres. 5 mulheres passam a ver ele como um alvo, assim, como uma tábua de salvação. O Max, ele é um cara que se tornou bem rico, dono de terras e imóveis na Argentina, então ele tem bastante dinheiro, e só que ele não tem satisfação sexual, né? Ele é um cara que tem 47 anos, ele vive impotente, ele já não se resolve sexualmente faz bastante tempo, então ele de alguma forma ele está tentando superar o luto, dar um jeito nessa fortuna que ele tem, que ele não vê um destino social, ele se incomoda de ter tanto dinheiro assim e outras pessoas não terem tanto, né, não terem o mínimo para sobreviver, e também ele quer resolver essa questão das relações sexuais, né, entre um homem e uma mulher. Então ele está querendo resolver isso, né? Ele até comenta que na Alemanha e na França, onde ele esteve antes, ele até tentou com outras mulheres e não conseguiram. E aí ele encontra essas 5 mulheres que veem nele, né, a salvação, a possibilidade de uma vida melhor, né? Ele se envolve com a filha do rabino, essa pretendente mais séria, porque tem a ver com a religião, tem a ver com a cultura, tem a ver com ele, pelo máximo respeito que ele tem por esse personagem, desse rabino, né? Tudo que ele pode acrescentar na vida dele. Mesmo o rabino cobrando ele tantas coisas burocráticas, né? No sentido de
da ortodoxia da religião, enfim. Tem uma personagem que é uma mística, uma bruxa lá que engana ele ou não engana, isso aí depende da interpretação da leitura, mas que também quer fugir do captor dela lá, a Cupincha, né, a amante de um gangster que se torna amigo dele, só que é um cara impotente, com coração fraco também, então ele vê na possibilidade de ir ali conseguir alguma coisa, sexualmente falando, né, de sucesso, assim. E a gente tem uma personagem que se chama Baixa, que ela é uma empregada doméstica, que também quer sair daquele país, quer conseguir uma vida diferente, e ela acaba caindo no papo do Max, né? Do Max e dessa outra, dessa gangster. O mais curioso é que o personagem ele começa cheio de ideais, ele traz assim uma carga bem preocupada, uma carga de preocupação com a sociedade, por onde a sociedade está indo, como as pessoas conseguem decair tanto, e que no final ele, né, aí talvez por isso o título, a escória, né, ele se transforme num desses que estão decaindo, né, mas ele acaba se juntando a essa gangster e aí tramando formas de ganhar dinheiro, mas creio que não seja esse o problema dele, né, mas ganhar dinheiro submetendo a mulheres à exploração sexual, enfim, à exploração de trabalho, até mesmo em outros continentes, né? Então a ideia deles é de fazer uma rede que eles possam mandar mulheres, enfim, da Polônia, da Europa para outros países, para que essas mulheres sirvam, né, a diversos interesses e que eles tenham poder sobre essas pessoas, né? Então o Max, até mesmo ele constata essa mudança de perfil, né, de persona que ele passa. O livro em si é muito bem construído, o personagem é bem construído, as personagens, né, as outras mulheres são bem carregadas de informações, de drama, são personagens fortes, né? Então, principalmente a mais jovem de todas, que é a filha do Rabino, que ela representa o moderno, né? Então ela lê livros socialistas, ela lê livros sobre revolução, ela quer ser uma mulher independente, apesar dela ver sentido no casamento com um homem judeu, né, e mais velho, que é o caso do Max, né, mas eu acho que o livro ele surpreende bastante, principalmente por causa dessa decadência do personagem, né. Então o personagem sai do novo mundo, né, aqui na América do Sul, volta para o velho mundo e percebe no velho mundo os vícios, né, a corrupção, o jeito das pessoas tentarem sempre tentar enganar os outros, né. Assim como outro livro eu recomendo, não pretendo parar por aqui, né, pretendo ler outras obras do Singer. Gil Remate é um escritor de teatro, escritor de contos, escritor de novelas satíricas, enfim. Ele escreveu na década de 50 esse livro chamado Grego Procura Grega, né? É um livro bem engraçado e é sempre... Eu sempre valorizo o texto cômico ou que tende à comicidade, porque é bem mais difícil escrever textos engraçados do que tu fazer uma obra na TV, enfim, no cinema, porque tu não tem a imagem, né? Tu não tem o auxílio da imagem, então tu precisa ser convincente na escrita, né? E é uma coisa bem mais difícil. Enfim, o Gil Remate, ele escreve a história de um cara chamado Arnolfo Arquíloco, que é um subalterno ali numa empresa que faz pistões, enfim, faz produtos industriais. Lembrando que a gente está no pós-guerra, né, pós-segunda guerra, e a gente está na Suíça, e ele está ali vivendo a sua vida tediosa. Ele nunca conheceu uma mulher, nunca esteve com uma mulher, então ele segue uma rotina de morar no serviço, frequentar uma cantina lá onde ele se alimenta, onde ele fala com as mesmas pessoas e viver nessa rotina, tá? E aí é até um ponto que a dona Georgette, a dona da cantina, inspira ele a escrever um anúncio procurando uma esposa, né? Que era uma coisa muito comum até um tempo atrás, né? Solteira procura, né? Solteira procura.
Então se colocavam anúncios e as pessoas se encontravam, né? Não tinha a facilidade que tem hoje, que a rede mundial de computadores, a internet, conecta as pessoas, né? Tinham que se colocar anúncios, escrever cartas, enfim. Então ele, surpreendentemente, ele é correspondido, bem correspondido, aliás, e conhece a moça ali, uma moça muito bonita, surpreende todo mundo na cantina. E a vida daquele subalterno ali, né, que vivia nos porões da empresa, fazendo um serviço ali tedioso, dá uns 180. A vida daquele sujeito ali dá uns 180, né? Muda radicalmente. Então ele passa a adquirir, num único dia, uma série de promoções até o momento que ele acaba conhecendo o presidente da empresa e logo em seguida ele vai conhecer até o presidente da Suíça, né? Então passa por uma série de situações engraçadas que ele se questiona, ele tá assustadíssimo, então a gente se assusta junto com ele, porque tá conhecendo junto, né? Tá se admirando junto. E aí tu fica na expectativa, à medida que tu vai lendo, tu fica na expectativa como que aquelas coisas foram acontecendo, né? Como aqueles personagens que chamavam ele até então por número, né? Ele tem um código ali, ele é apenas um funcionário numeral. Agora ele tem um nome e o presidente da empresa já conhece ele por esse nome, né? O bispo conhece ele, as autoridades civis conhecem ele, o pintor mais famoso conhece ele. Então as pessoas começam a bajulá-lo, né? Alguma coisa está acontecendo. E isso é intrigante porque nos prende até o final do livro. E obviamente não vou contar, né? Espero que vocês tenham curiosidade, assim como eu tive, e leiam, né? Mas o final ele é, digamos, talvez politicamente correto, do ponto de vista do século XXI, daqui onde a gente está, né? Mas é um final que se explica, faz muito sentido e acaba, de certa forma, sendo um final feliz, né, para o nosso personagem, que a gente acaba angariando alguma simpatia, né, por ele, de tanta coisa que vai acontecendo, tanta coisa boa que vai acontecendo e consequentemente alguns reveses, né? Então tu acaba comprando o lado desse nosso protagonista. Então, grego procura grega, a arqueologia, que é uma coisa que eu gosto bastante, tem a Grécia, né, que é um tema que agrada a cada 10 pessoas gostam de Grécia, Grécia Antiga, né? Então tem arqueologia na Grécia Antiga, tem personagens extremamente caricatos. Recomendo então Grego Procura Grega. Como vocês viram, falei de 3 livros com personagens masculinos com tendência a caráter duvidoso, questionamentos existenciais, enfim, um pouco de desonestidade por parte de alguns, né? Comportamentos questionáveis. E do lado oposto desses 3 personagens, talvez a história mais famosa de todas, a história de Jesus Cristo, né? Então, independente de religião, de crença, até inclusive os ateus, né, conhecem a história de Jesus Cristo, se não toda, alguns elementos, né? Principalmente nós aqui, cristãos ocidentais. Norman Mailer apresenta o Evangelho segundo o Filho, então ele se baseia em Lucas, Mateus, João, Marcos, para escrever a vida de Jesus Cristo, né? Em que qualquer lugar do mundo as pessoas já ouviram falar, se não toda, alguns elementos, né? A história do homem que andou por aqui, que foi crucificado aos 33 anos, enfim, toda aquela série de narrativas que a gente conhece, principalmente nós aqui, né, do lado ocidental do mundo, com uma grande influência cristã, judaica, né? Então, o Norman Mailer, ele não faz uma coisa inédita, né? Outras pessoas já tinham feito isso, de retratar Jesus Cristo como um ser humano, uma pessoa comum. Dessa leitura desses 4 evangelhos, né, ele faz essa narrativa a partir do ponto de vista do próprio Jesus Cristo, né? Então, é uma escrita em primeira pessoa. Então, Jesus Cristo narra ali a sua infância, a sua adolescência, a sua convivência com José na carpintaria até os 27 anos, as suas tentações, os seus medos, os seus questionamentos, né? Os questionamentos sobre si mesmo, os questionamentos sobre a sua família, os questionamentos sobre Deus, quando ele conhece Deus. Então,
A gente tem a vida desse Jesus, a sua infância, aquela famosa passagem dele dialogando com os sábios no templo. Temos essa vida dele na carpintaria, como a relação dele com a madeira, como isso fez ele crescer, como a relação dele com os eventos mais conhecidos da vida de Jesus, a Páscoa em Jerusalém, os apóstolos, como ele conheceu os apóstolos, os primeiros milagres, o casamento em Canaã, a crucificação, o choro de Maria, o não apedrejamento de Maria Madalena. Todos esses eventos eles estão nesse livro. E como é uma história conhecidíssima, né? Como eu falei, é difícil alguém não conhecer algum elemento dessa história. Então, a narrativa é muito bem construída. Foi uma leitura bem interessante. Como eu falei, é um livro bem escrito. A literatura flui, são capítulos curtos, são quase 50 capítulos. Então, não se demora muito nas passagens e nem apresentando personagens. Então, é um Jesus bem franco, assim. Uma coisa que me chamou bastante atenção são esses questionamentos, principalmente com Deus, com Maria e com o diabo, né? A passagem que ele vive no deserto, ali os 40 dias, é bem interessante, muito bem construída, bem significativa para a formação desse Jesus, né? Então, os diálogos que ele tem. Como um livro, acho interessante, acho uma obra bem produzida, creio que vale a leitura, pode ser uma leitura bem interessante para quem é religioso, para quem não é. Recomendo então, né, o Evangelho segundo o Filho como uma forma de adentrar a literatura de Norman Mailer, como uma forma de ler um outro ponto de vista sobre uma história já conhecida, né, sobre os episódios da vida de Jesus Cristo. Então, acho interessante para quem já leu a Bíblia ou para quem não leu, mas conhece essas narrativas. Acho bem interessante. É uma leitura rápida, dá para ler em 1, 2 dias, flui bastante, mas não te prende assim no sentido, vai ter um cliffhanger, o final vai ser surpreendente. Não é esse tipo de livro, né? É aquele livro que tu sabe o começo, meio e fim, mas que nem por isso deixa de ser interessante, né? Então esses foram os livros que eu li em maio. Tem um outro livro que eu li, que eu vou deixar para fazer um vídeo específico. E esses aqui eu achei que não renderiam tanto para um vídeo só. Então resolvi aglutiná-los, até para essa questão de ter um protagonista que se põe em dúvidas, que às vezes age de modo errado ou não. Então resolvi juntá-los num único vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez peço desculpa pela minha ausência por esse longo tempo, né? E prometo voltar com mais frequência. Peço que vocês deixem um comentário aí, o que acharam dos livros, o que acharam do vídeo, se vocês já conheciam alguma dessas obras, o que vocês estão lendo, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!